Leitura Bíblica Anual de número 67, de 7 de abril. Vamos ler Josué capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 18. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés, Maquir, pai de Gileade. Guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes, então, uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Miqumetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Canaã. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer ao norte e Issacar a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleá e as populações de Dor em Dor, Taanac e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numerosos, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês? Então subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês, na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué capítulo 18, versículo 1 vai falar sobre o tabernáculo em Siló. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Josué capítulo 18, do versículo 2 até o versículo 10, vai falar sobre as tribos restantes. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei.
Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes, Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizer o mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim e eu farei sorteio para vocês, na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a ele por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu. Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló. Na presença do Senhor, os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em seguida, em 7 partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Josué capítulo 18, na sequência do versículo 11 até o 28, vai falar sobre Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e a de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está no sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fonte de Neftoá. A fronteira descia até o sopé da montanha, que fica defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Hinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até em Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes, continuava até Gililote, que ficava defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben, prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para o Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do sul, norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Parã, Ofra, Quefar, Amonai, Of e Negeba. Eram 12 cidades com seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Criate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Josué capítulo 19 vai falar sobre Simeão, do 1 até o 9. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança dele ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, Oseba, Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eutolade, Petur, Romã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzã, Bet-Lebaiote e Sarué. Eram 13 cidades com seus povoados. Ain, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalá, Teber e Ramá, que é no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã.
A herança dos simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 28 até o 33, vai falar sobre: eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azen, Tolade, Betuel, Ormã, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinha também as 5 cidades de Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas, até Baalat. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Josué 19 vai falar sobre Zebulon, do versículo 10 até o versículo 15. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulã, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saríde, de lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saríde fazia uma curva para leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gate, Éfer e Cazim, chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também estavam Catate, Naalau, Sisron, Idalá e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Josué 19, do versículo 17 ao 23, vai falar sobre Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afarim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remetê, Engamim, En-Adá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Josué 19, do 24 ao 31, vai falar sobre Azer. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameleque, Amade, Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá viravam para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Iftael e ia para o norte para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabu à esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até Sidom a Grande. Depois a fronteira voltava para Ramá, iam para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Oza e terminava no mar na região de Aquizib. Uma Afeque e Reobe eram 22 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. Josué 19, do 32 ao 39, vai falar sobre Naftali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e da Carvalho de Zaanim, passava por Adami-Negueb e Jebinel, e iam até Lacum, terminando no Jordão, voltando para o oeste. A fronteira passava por Asnot-Tabor e ia para Ucoque e atingia Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdal, porém, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram
a herança da tribo de Naphtali, clã por clã. Josué 19, do versículo 41 até o 48, vai falar assim: Na 7ª vez que a sorte saiu para Dan, clã por clã, o território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tima, Ecrom, Etieque, Gibeton, Balate, Gedud, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e a região situada defronte da Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lezém. Conquistando-la, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com os seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Josué capítulo 19 fala do 49 ao 51, vai falar sobre a porção de Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma porção, uma herança, no meio deles. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido. Timate será nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué de Num, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 9, vai falar sobre porções especiais, sobre as cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente pode fugir para lá e proteger-se de vingança da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberam e lhe darão um local para morar entre eles, caso o vingador da vítima o persiga. Eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento perante a comunidade e até morrer. O sumo sacerdote que estiver servindo naquele período, então, poderá voltar para sua própria casa, cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim e Kiriat Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. E no lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes que comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué capítulo 13, do versículo 14 e depois do versículo 33. Vai falar sobre as cidades dos levitas. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, e como já lhes dissera. Josué, capítulo 21, do versículo 1 em diante, para finalizar. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e do chefe das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram:
O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da tua própria herança as seguintes cidades, com suas postagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 tribos, 13 cidades, das quais tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs, mas das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades nos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecia em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gate e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, até que pertencia aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba, que era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, com sua propriedade. Amém.